O que vai ser hoje? Uma viagem ao Antigo Egito, um passeio na Idade Média, ou uma viagem para um futuro distante? Se tivéssemos uma máquina do tempo funcionando, responder a essa pergunta seria mais do que apenas um emocionante jogo mental. Em teoria, é até possível viajar para o futuro como resultado do que é conhecido como dilatação do tempo. Pelo menos é o que diz a teoria da relatividade de Albert Einstein. Porém, o fato de uma pessoa também poder ir ao passado é massivamente questionado dentre os especialistas. Por mais emocionante que seja a ciência por trás da viagem no tempo, não vamos esquecer uma coisa: os vislumbres do futuro ou do passado ainda não passam de ficção. Na verdade, ninguém ainda conseguiu romper a malha do tempo e tornar realidade esse antigo sonho da humanidade. Ou conseguiu? De fato, já ocorreram alguns incidentes misteriosos que alguns consideram ser uma prova inegável da existência de viagens no tempo. No vídeo de hoje, mostraremos a você o pano de fundo desses eventos quase inacreditáveis. Antes de começarmos, não se esqueça de apertar o botão de curtir e tocar o sino de notificação para se manter atualizado com nossos vídeos futuros. Hotel Viagem no Tempo. Em outubro de 1979, finalmente chegou a hora. Depois de longos meses de trabalho árduo, dois casais amigos mereciam uma pausa. Guelph e Pauline queriam passar o feriado com Lee e Cynthia na Espanha. No entanto, os amigos tiveram que dirigir pela França até chegar lá, então procuraram um lugar para ficar perto da cidade de Montélimar. Contudo, como o primeiro hotel estava irremediavelmente superlotado, os turistas continuaram procurando e finalmente acabaram em uma rua repleta de prédios históricos e cartazes de circo antiquados. Felizmente, o grupo teve sorte dessa vez. Os amigos encontraram um hotel onde puderam se hospedar imediatamente. O fato de a propriedade não ter elevadores ou telefones era estranho, mas isso provavelmente se devia simplesmente ao estilo arcaico do hotel. Os quartos também pareciam estranhamente desatualizados. As portas não tinham fechaduras, mas ferrolhos. Os banheiros também eram antiquados, e os lençóis eram de chita, um tecido barato, e não era usado como roupa de cama há décadas. Apesar dessas estranhas circunstâncias, os dois casais pernotaram no hotel. Enquanto desciam para o café da manhã na manhã seguinte, 3 outras pessoas entraram no alojamento, que não poderiam ser mais estranhas. A mulher que entrou usava um vestido antigo. Os uniformes dos policiais estavam desatualizados há mais de 70 anos. Os amigos ficaram ainda mais impressionados quando chegou a hora de pagar o quarto. O preço era ridiculamente baixo. Depois que o grupo continuou suas férias e passou 2 semanas relaxantes na Espanha, era hora de voltar. E dessa vez, também, o casal queria fazer uma escala no hotel estranho, mas agradavelmente barato. E eles provavelmente teriam feito isso se o prédio ainda estivesse lá. Embora os amigos estivessem na mesma rua, com as casas antigas e os anúncios de circo, não havia vestígios do hotel. Não menos inexplicável foi o fato de todas as fotos que tinham tirado no hotel terem desaparecido após a revelação. Mesmo quando Lee e Cynthia voltaram para a região nos anos 80, o prédio ainda estava engolido pela face da terra. Mas como isso é possível? Aqueles que acreditam que a história não pode ser explicada por nossos meios convencionais estão convencidos de que os casais presenciaram um salto no tempo. Em outras palavras, o hotel viajou brevemente para o passado, apenas para retornar ao seu próprio tempo depois. Mas mesmo este caso é acompanhado por algumas grandes questões. Por que os funcionários do hotel não ficaram surpresos com as roupas modernas dos hóspedes? E por que eles aceitaram dinheiro moderno? Você tem uma teoria? Sinta-se à vontade para nos informar nos comentários abaixo. Dirigindo para o futuro. Quando os dois amigos Charlie e Elsie dirigiram pela rodovia 167, em 20 de outubro de 1969, ficaram surpresos. Ao lado deles estava um carro antigo que havia caído fora do tempo, mas estava em estado completamente novo e tinha uma placa de 1940. A princípio, parecia que este era o veículo de um colecionador apaixonado que estava a caminho de uma feira de automóveis. Um olhar mais atento, no entanto, revelou que o suposto entusiasta de carros antigos era na verdade uma jovem e uma criança pequena, também vestida com roupas da década de 1940. A confusão inicial rapidamente deu lugar a uma grande preocupação.
Parecia que a motorista, que estava em prantos, estava no limite de suas forças. Elsie imediatamente perguntou pela janela baixada se a mulher precisava de ajuda, ao que ela respondeu afirmativamente com um breve aceno de cabeça. Os dois amigos pararam, apenas para parar no acostamento, mas quando viraram não havia sinal do carro velho. Momentos depois, outro veículo freou bruscamente. O motorista imediatamente saltou e perguntou aos amigos perplexos se eles sabiam o que havia acontecido, porque o carro clássico à sua frente havia acabado de desaparecer no ar. Os homens passaram a hora seguinte procurando o carro desaparecido, mas ele não foi mais encontrado. Você acha que a misteriosa mulher realmente viajou no tempo e depois voltou para o passado? Aviso de invasão alienígena. Em outubro de 2017, policiais do estado americano de Wyoming souberam de um homem que fingia ser do futuro. Ele se apresentou como Bryant Johnson e disse que tinha a tarefa de salvar o mundo. Ele supostamente veio do ano de 2048 e foi enviado aqui por alienígenas para alertar os residentes sobre uma raça iminente de alienígenas malignos que ameaçavam acabar com a humanidade. No entanto, como aconteceria, ele havia viajado muito para trás no passado. Ele deveria viajar para 2018, mas sua máquina calculou mal e o mandou muito para trás. Seu caso é interessante, porque a polícia notou que ele estava agindo de forma estranha e cheirava álcool. Ele justificou isso, dizendo que os alienígenas lhe deram álcool para que ele pudesse sobreviver à viagem no passado. Mas isso obviamente era um pouco exagerado para acreditar. No final, os policiais o prenderam e o colocaram em uma cela até que ele ficasse sóbrio. Viagem no tempo e no espaço por um soldado espanhol. Este caso gira em torno de um soldado espanhol, chamado Gil Pérez, que apareceu no Plaza Mayor, da Cidade do México, em outubro de 1593. Ele apareceu visivelmente confuso e relatou que conhecia o governador de Manila, acrescentando que havia sido assassinado em 25 de outubro daquele mesmo ano. No entanto, a polícia disse a ele que a data atual era 24 de outubro. Eles então o prenderam por deserção e bruxaria. Cerca de 2 meses depois, um navio chegou de Manila, informando aos moradores que o governador havia, de fato, sido assassinado em 25 de outubro. Um dos homens do navio também disse à polícia que viu o soldado Gil Pérez em Manila no dia 23, embora isso fosse impossível se ele já estivesse na Cidade do México no dia 24. No final, o soldado foi libertado da prisão. É possível que este homem tenha acidentalmente viajado no tempo? Deixe sua opinião sobre este caso nos comentários abaixo. Victor Goddard. Em 1935, quando o britânico Victor Goddard sobe aos céus mais uma vez, tendo começado em Edimburgo, o comandante da Royal Air Force dirigiu-se para sua base em Andover, Inglaterra. Agindo por intuição repentina, Victor decidiu naquele dia alterar ligeiramente sua rota planejada e passar por um aeródromo abandonado em Drame. Neste ponto, no entanto, não restava muito do esplendor militar que as instalações construídas durante a Primeira Guerra Mundial exalavam. A agitação há muito havia dado lugar a hangares, que estavam meio arruinados e cobertos de plantas. Mas então, do nada, o inexplicável aconteceu. Quando Victor se aproximou de Drame, seu avião de repente foi pego por uma tempestade bizarra. A máquina foi sacudida com tanta força que o piloto pensou brevemente que estava perdendo o controle. Pouco tempo depois de o piloto retomar o controle da aeronave, a cobertura de nuvens clareou e revelou algo inacreditável. Onde prédios anteriormente abandonados estavam enferrujando, agora havia um aeródromo totalmente funcional. As 4 máquinas no solo apresentavam-se em um amarelo brilhante, mas como essa não era a cor da Royal Air Force na época, Victor foi pego de surpresa. Além disso, o britânico nunca havia visto um dos modelos de aeronaves antes. A equipe de terra também não usava as roupas típicas dos companheiros de Victor. Antes que o piloto pudesse entender a estranha cena no solo, seu avião desapareceu novamente em uma tempestade repentina e escura. Felizmente, o experiente comandante conseguiu chegar a Andover ileso. Mas o que realmente aconteceu naquele momento? Em retrospecto, Victor realmente sobrevoou uma base da Royal Air Force. O problema é que, em 1935, o aeródromo nem existia. Na verdade, foi até 1939 que a Força Aérea Britânica começou a pintar suas aeronaves de amarelo, o tipo desconhecido de aeronave e as roupas trocadas dos mecânicos. Só então entraram em circulação.
Dadas as circunstâncias, Victor estava firmemente convencido de que havia se tornado um viajante do tempo inesperadamente e teve um vislumbre do futuro. No entanto, o britânico caiu em ouvidos surdos por entre seus colegas de trabalho. Muitas pessoas acreditaram que o piloto inventou a história para chamar a atenção. Música misteriosa. Há alguns anos, o médico peruano Raul Rio Centeno conheceu aquela que provavelmente foi a paciente mais misteriosa de toda a sua carreira. Quando a mulher visitou a clínica em Lima, ela estava em péssimo estado. Com os nervos completamente esgotados, ela não conseguia mais mover metade do corpo. Do ponto de vista médico, porém, essa hemiplegia não fazia o menor sentido. A tomografia computadorizada mostrou que a paciente estava fisicamente saudável. Intrigado com esse misterioso caso, Centeno ficou ainda mais maravilhado quando a mulher começou a contar sua bizarra história. Pouco antes de sua misteriosa doença, a paciente estava acampando com amigos. Em detalhe, o acampamento estava localizado perto do Planalto de Marcarroase. Com suas formações incomuns, que lembram os rostos de humanos e animais, a misteriosa cordilheira é reverenciada há séculos. Então, uma noite, os amigos de repente ouviram música. Para rastrear a origem da melodia, o grupo dirigiu-se para os maciços rochosos, onde seus olhos finalmente encontraram algo inexplicável. Uma pequena cabana de pedra iluminada por dentro. Além do mais, dentro da estrutura, algumas figuras misteriosas pareciam estar dançando loucamente. Tomada pela curiosidade, a futura paciente aproximou-se dessa cena irreal. O estranho é que quanto mais perto ela chegava da cabana e da música, maior era a sensação opressiva em seu peito. No entanto, a mulher ignorou o medo crescente e arriscou uma olhada pela porta aberta. O que ela então viu não poderia ser mais estranho. Os habitantes da cabana usavam roupas que estavam fora de moda há séculos. Mas algo persuadiu a mulher a colocar os pés na cabana, apenas para ser agarrada pelo ombro e puxada para trás por um amigo no último momento. Nesse exato momento, a paciente sentiu uma pontada dolorosa no corpo, seguida de forte dormência. Desde então, a mulher não consegue mover o lado afetado do corpo. Alguns especialistas paranormais acreditam que a mulher estava prestes a viajar para uma outra dimensão. O que teria acontecido se ela realmente tivesse entrado na cabana incerto? Outros pesquisadores acreditam que a cabana literalmente caiu fora de seu tempo. Além dessa teoria do salto no tempo, o pano de fundo dessa história bizarra também é atribuído a atividades extraterrestres. Programa de viagem no tempo da CIA, Projeto Pegasus. Andrew Basiago afirma ser um viajante do tempo também. Ele diz que pode ver tanto o passado quanto o futuro. Tudo isso sendo possível devido a um programa de viagem no tempo da CIA, conhecido como Projeto Pegasus. O projeto foi realizado entre 1962 e 1972 e tinha como objetivo contatar presidentes anteriores, teletransportar pessoas para Marte e até manter relações com alienígenas. Supostamente, é claro, além da ideia de poder viajar fisicamente no tempo, o projeto Pegasus também ajudaria a criar duas novas tecnologias: a capacidade de se teletransportar e viajar no tempo por meio de uma holografia. Andrew contou histórias malucas sobre seu tempo trabalhando com a CIA e diz que agora tem o objetivo de se tornar presidente para poder desclassificar todas as informações sobre o projeto e levar a tecnologia às massas. Se isso acontecesse, a história seria permanentemente mudada para sempre. Mas o que é particularmente assustador é que se Andrew estivesse dizendo a verdade, nunca saberíamos. Mesmo que o governo fosse capaz de mudar o passado e impactar o futuro, ainda teríamos crescido, alegremente inconsciente das mudanças. Andrew Carson. Em 2003, Andrew Carson foi preso pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. Ele aparentemente fez cerca de 126 negociações com ações de alto risco e conseguiu ganhar muito dinheiro em cada uma dessas negociações. Ele investiu uma quantia inicial de apenas $800, mas conseguiu transformar instantaneamente esse dinheiro em 350 milhões. Como resultado, ele fez uma confissão de 4 horas à SEC e alegou que era um viajante do tempo de um futuro distante e que era capaz de negociar com precisão essas ações como resultado de observar as tendências futuras do mercado. Ele diz que, em troca de cumprir uma pequena pena na prisão, daria detalhes sobre a localização de Osama Bin Laden, um homem que estava foragido dos Estados Unidos há muitos anos.
Ele também afirmou ter informações detalhadas sobre a cura da AIDS. O que torna o caso de Andrew super estranho é que ele conseguiu ser libertado temporariamente da prisão sob fiança. No entanto, assim que foi solto, ele desapareceu e nunca mais foi visto. Bom, pessoal, agora é a sua vez. O que você acha das histórias que acabamos de trazer? É realmente o resultado de uma viagem no tempo? Ou os incidentes podem ser explicados de forma diferente? Já estamos ansiosos pelos seus comentários. Por favor, deixe seu like e se inscreva para não perder nenhum outro vídeo. Obrigado por assistir. Cuide-se e até a próxima.